este tempo em que nós acreditamos que será um tempo onde Deus vai falar ao coração e vai falar também de uma forma especial a cada um, para já porque nós estamos a falar em voto, para já porque nós estamos a falar em propósito, para já porque nós estamos a falar em reino. E quando falamos em reino de Deus, nós falamos sempre em alguma coisa que para nós é mistério. Apesar de a palavra nos mostrar e nos ensinar os propósitos do reino, mas sempre é um mistério, porque há sempre coisas mais para além daquilo que a palavra fala, e por isso a palavra fala em revelação. A palavra, quando ela fala em revelação, fala precisamente e diz precisamente que aquilo que está contido em toda a essência da palavra sempre tem algo a mais dentro dela que aquilo que nós entendemos. Mas nós vamos começar o nosso tempo, hoje vamos falar acerca de que venha o teu reino. Pai, nesta noite nós estamos neste lugar e nós acreditamos que este é um tempo novo, um tempo em que nós precisamos de encontrar posicionamento. E é por essa razão, Deus, que nós sentimos no nosso coração começar este propósito. Para quê? Para que nós possamos perceber que quando nós fazemos um voto, quando nós fazemos um pacto contigo, sempre nós precisamos de dar de nós, sempre nós precisamos nos expor, ó Deus, e precisamos também, ó Deus, de quando fazemos um voto, quando nos colocamos num propósito, ó Deus, é um esforço que nós fazemos, ó Deus, mas também é algo que nós queremos expor-nos diante de Ti. Pai, nesta noite, venha, ó Deus, sobre cada um daqueles que nos está a escutar, que nos está a ver, com a Tua graça, com o Teu poder, ó Deus, que possamos, ó Deus, receber a Tua revelação, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Agradecemos-te, porque Tu és grande e a Tua misericórdia, ela dura para sempre. E nesta hora, nós queremos nos render a Ti e queremos clamar, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, aqui na terra, como é nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, no versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E no versículo 13, na última parte do versículo 13, diz que o reino, pois teu é o reino, o poder e é a glória para todo o sempre. A palavra, quando ela diz venha o teu reino, ela fala também em buscar em primeiro lugar o reino. E o primeiro é o primeiro. Quando nós falamos buscar em primeiro, quando a palavra fala buscar em primeiro lugar o reino, é buscar o reino em primeiro lugar. E é por essa razão é que tem esta frase: o primeiro é o primeiro. Em tudo o que nós fazemos, o primeiro deve ser o primeiro, que é buscar o reino de Deus. Estudar, trabalhar, praticar desporto, também é. Só que a questão é, qual é que é o teu primeiro? Há algo que sempre fazemos em primeiro lugar. O que é que nós fazemos em primeiro lugar? Eu, por exemplo, no meu caso, a primeira coisa que eu faço durante o dia, quando acordo, não é durante o dia, é quando acordo, a primeira coisa que eu faço é começar a orar e a agradecer. Ou seja, eu acordo, abro os olhos e a primeira coisa que me salta logo é começar a orar em línguas. E depois é começar a orar e a agradecer. Pai, obrigado porque é um privilégio mais um dia eu abrir os olhos. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio mais um dia eu poder abrir a minha boca para Ti. É a primeira coisa, mesmo antes de eu levantar da cama. A minha mente já está ajustada de tal forma que eu, quando acordo, a primeira coisa é orar em línguas. E depois é começar a orar. Gratidão, gratidão, gratidão. E é uma coisa que nós temos que perceber, é que porquê que eu faço isto? Porque eu sou sábio. Porque eu tenho que perceber que quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos que ser sábios, nós temos que ser inteligentes. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porquê que nós temos que fazer isso em primeiro lugar? Porque quando nós fazemos isso em primeiro lugar, nós já vencemos o dia. Nós já vencemos aquilo que se levanta contra nós durante o dia. Buscar primeiro o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é nós entregarmos a Ele e dizer: Pai, primeiro és Tu. E quando nós fazemos isso, nós já vencemos o resto do dia.
independentemente das circunstâncias. Nós temos vários testemunhos relativamente a isso. Um atleta, quando ele sai para a prova, ele primeiro faz um aquecimento. Ele primeiro faz alongamentos. Porque imaginem o que é o atleta sair e começar a entrar logo no jogo. Sair e começar logo a correr. Ele pode ter uma torção, pode ter uma ruptura de ligamentos. Porquê? Porque o corpo não está aquecido para o que ele precisa de fazer, para o jogo que ele precisa de fazer, para o treino que ele precisa de fazer. Portanto, é importante nós percebermos que quando nós acordamos, a primeira coisa, a prioridade deve ser buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Busquemos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as outras coisas sejam acrescentadas. A palavra grega, traduzida como primeiro, neste versículo, é a palavra proton. E a palavra proton, que é aquilo que significa a palavra primeiro, esta tradução no grego, significa primeiro em tempo e em lugar. Ou seja, quando nós acordamos e buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós estamos a buscar em tempo e em lugar. Diz também que em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Ou seja, o primeiro tem que ser o primeiro em tempo, o primeiro no lugar, em qualquer sucessão de coisas ou pessoas. Primeiro em posição, primeiro em influência, honra, chefe, o principal. Isto é o que a palavra primeiro quer dizer no grego. E especificamente nesta passagem. Busquemos primeiro o reino de Deus. Temos que perceber que quando nós abrimos os nossos olhos, quando nós buscamos em primeiro lugar Deus, nós vamos sempre encontrar uma posição. Porque quando nós tantas vezes nos lamentamos, tantas vezes, mas porquê que eu não fui primeiro? Porquê que eu não consegui aquele emprego? Porquê que eu não... Qual é que é a razão? Nós preparamos para isso. Por exemplo, eu preparei hoje esta aula. Eu preparei hoje este culto, esta reunião, esta mensagem. Preparei hoje um PowerPoint, uma apresentação para nós estarmos a passar. Para quê? Para que nós pudéssemos ver, ok? Mais e melhor. Para nós podermos estar atentos. Para nós podermos seguir. Mas, no entanto, nós tivemos um problema técnico. E ao termos esse problema técnico, tivemos que resolver aqui as coisas de outra forma. Assim vocês olham só para mim. E quem está lá em casa também. Porquê que o primeiro é o primeiro? Porque se buscarmos primeiro o que é acrescentado, andaremos ansiosos e nos privaremos da justiça, da paz e da alegria que só recebemos dele. Se nós, em primeiro lugar, buscamos a segunda parte do versículo, que é o que está acrescentado, nós vamos viver ansiosos, nós vamos viver preocupados, nós vamos viver com problemas. Porquê? Porque não buscamos primeiro o reino. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Aqui, o que é que Jesus está a dizer? Jesus está a dizer que vocês estão a ter as coisas invertidas. Vocês, em primeiro lugar, estão à procura daquilo que é necessidade, daquilo que é aquilo que vocês querem, em vez de buscar primeiro o Criador de todas essas coisas que vocês querem. É aquilo que Jesus está aqui a dizer. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Em primeiro lugar, nós temos que procurar a Deus, buscar buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, nós temos que, quando acordamos de manhã, não é a nossa mente saltar logo com os problemas, é a nossa mente estar trabalhada de maneira a que nós, em primeiro lugar, oramos, em primeiro lugar, buscamos a Deus, em primeiro lugar, entramos na presença. Era aquilo que eu estava a dizer ao princípio para quem está a chegar agora.
Qual é que é a nossa prioridade? Qual é que é o primeiro que nós fazemos quando acordamos? E eu estava a dar um exemplo de mim. A primeira coisa que eu faço quando eu acordo é a minha mente já está preparada de tal maneira e o meu coração que eu mal abro os olhos e dou de mim que já despertei, eu começo logo a orar em línguas. Salta, é automático. Porquê? Porque já está no coração. Porque eu sei que a primeira coisa que eu tenho de fazer de acordo com a palavra de Deus é buscar o reino de Deus. E ainda que eu esteja todo estremulhado, ainda que a minha cabeça é biblioteca e andem aqui todos aos pinotes, se eu vou orar em línguas, eu estou a orar na língua do Espírito. Eu a orar na língua do Espírito, eu estou a dizer ao Espírito Santo, pá, a coisa ainda não está bem acordada, mas eu estou aqui. E estou a orar e estou a buscar a direção e estou a preparar nisso. Ok? Muito obrigado por vir. Estamos a começar a receber pedidos de oração. Portanto, e depois, quando eu estou a orar em línguas, depois quando a minha mente começa já a forjar e a entender e a sair do tempo do sono, então eu começo a buscar a Deus. Começo a buscar a Deus em gratidão. Obrigado por acordei mais um dia, obrigado porque me despertei, obrigado por tudo aquilo que tu vais fazer comigo. E depois, conforme eu começo a mover-me e a mexer-me, então eu começo depois a pedir a direção de Deus. Porquê? Porque quando nós fazemos isto de uma forma sábia. Nós fazemos isto de uma forma inteligente. E quando nós fazemos isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a buscar a Deus em primeiro lugar e isto está-nos a preparar para nos dizer assim: vocês já venceram o resto do dia. Tudo aquilo que se levanta, quando nós nos preparamos, sempre, e nós temos aqui pessoas que têm testemunho disso, não é? E eu que sou próprio testemunho disso, que quando nós nos levantamos de manhã, buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as coisas durante o dia funcionam de forma diferente. Era aquilo que estava a dizer, um atleta tem que se aquecer antes de começar os treinos ou antes de começar o jogo. Okay? A palavra primeiro no grego, neste versículo, significa proton. Proton significa primeiro em todo o tempo e em todo o lugar. A sucessão, pessoas, primeiro em posição, a influência, em honra. Amém? Porque, e já falei sobre isso, porque se buscarmos primeiro o que é acrescentado, nós estamos a colocar as coisas de uma forma inversa daquilo que é. Em segundo lugar, o reino de Deus funciona de maneira diferente do reino do mundo. Quando nós oramos, não começamos a fazer isto pelo que nos preocupa. Não devemos começar a fazer pelo que nos preocupa. Porque precisamos pagar contas, porque precisamos de um aumento do ordenado, porque precisamos de uma cura. Não. Porquê? Porque a ansiedade não é um bom motivador para a nossa fé. Quando nós oramos em ansiedade, isso não nos motiva a fé. Não nos motiva na oração. Nós temos que perceber que buscar o primeiro reino de Deus é dizer assim, independentemente das circunstâncias que eu esteja a passar, Pai, eu busco primeiro a Tua face. Porque eu sei que quando eu busco a Tua face, todas as outras coisas Tu vais acrescentar. Jesus ensinou a orar, a pedir em primeiro lugar o reino. A buscar em primeiro lugar o reino. Só depois é que ele diz, quando, na oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade assim na terra como é no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Primeiro ele ora e diz assim, Pai, venha o Teu reino. E depois ele diz que agora venha o Teu pão. Que o pão não me falte. Prioridades. Primeiro o reino de Deus. Quando nós oramos, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, sempre a seguir vem o que é necessário para acrescentar. É aquilo que eu estava a falar e a palavra de Deus, versículo 9 até ao 13 de Mateus 6 diz: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Quando aqui ele está a falar o pão de cada dia, é tudo aquilo que nós precisamos. Depois ele continua, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Isto é uma oração que nós poderíamos e deveríamos fazer todas as manhãs. Mas a palavra de Deus fala em vãs repetições. Isto não é uma oração de vã repetição. Isto é uma oração de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É uma oração que Jesus disse mesmo. Vocês quando orarem, orem assim. Não como uma repetição. Porquê? Porque cada vez que nós oramos, eu cada vez que oro, cada vez que leio e cada vez que oro, sim, eu tenho que arrepiar. Vem sempre uma revelação nova. Vem sempre um tempo novo. Vem sempre coisa nova. Pai nosso. Quem é que é o nosso Pai? Onde é que Ele está? Está nos céus. Pai é Criador. Tu és santo, Tu és absoluto. Venha ao Teu reino tudo aquilo que Tu és. Aqui na terra como é no céu. Mas nós muitas vezes temos aquele defeito que é vamos orar logo pela necessidade. Impomos logo as mãos, vai para orar por cura. Há alturas nós temos que ser diretos com o inimigo, que não podemos estar com mariquices, como costuma dizer. Desculpem a expressão. Mas a questão está aqui é buscar primeiro o reino de Deus. Em terceiro lugar, cuidado para não querer ser levantado do chão. Eu hoje, quando estava a preparar este tempo, e posso-vos dizer que tudo aquilo que eu tenho estado a preparar é precisamente para nós, para aqueles que nos estão a ver lá em Portugal e em outros lugares. E isto quando veio, é isto que eu vou falar agora. Cuidado para não querer ser levantado do chão. E eu fiquei a pensar nisto. Porquê que eu tenho que ter cuidado quando eu caio? Pelo seguinte, para que não sejas levantado pela ajuda errada. Quantas vezes é que nós caímos? Quantas vezes é que nós estamos a passar por uma dificuldade ou uma provação qualquer? Eu a semana passada caí nesse erro. Semana passada caí nesse erro. Cuidado, para que não sejas levantado pela ajuda errada. Porque normalmente a ajuda errada nunca nos leva ao caminho certo. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, mas expulsou a tentação, porque ele sabia que somente Deus deveria ser adorado. Cuidado para não seres levantado. Ou quem é que vai levantar do chão? A palavra de Deus diz no Salmo 145: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Nós temos que perceber que quando nós estamos prostrados diante de Deus, Pai, venha ao Teu reino. Pai, faça-se a Tua vontade. Quando nós estamos prostrados diante de Deus, é o Senhor que nos levanta, nos ampara, que cuida de nós. Pai, venha ao Teu reino. Pai, eu preciso disto. Pai, eu quero fazer este projeto, mas primeiro venha ao Teu reino. É buscar primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar, e a sua justiça. Em quarto lugar, quando nós oramos, nós buscamos o reino de Deus. Satanás afasta-se porque percebe que eu prefiro o reino de Deus e a sua justiça e não outras glórias. Quando eu oro a buscar o reino de Deus, Satanás percebe perfeitamente, o inimigo, o diabo percebe perfeitamente que quando eu estou a buscar o reino de Deus, ele não tem hipótese nenhuma comigo. Ele afasta-se. Porquê? Porque a palavra de Deus diz: resisti ao diabo, e ele foge. Como é que eu resisto ao diabo? Quando eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, quando eu busco as coisas de Deus, quando eu me posiciono e digo assim: isto é do Senhor, e eu não saio daqui. Mateus capítulo 4, versículo 8 ao 11 diz assim: depois o diabo o levou a um monte muito alto, e é por essa razão é que veio aquele. Cuidado para não querer ser levantado do chão, para que não sejas levantado pela ajuda errada. Jesus estava prostrado, Jesus de certeza que estava em oração prostrado, e veio o diabo e o levou a um monte muito alto, anda cá, e levou e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. O diabo chegou lá para levantar Jesus, 40 dias sem comer nem beber. De certeza que ele não estava bom de saúde. De certeza que ele não estava, porque eu sei que ia estar uma série de dias sem comer, sem beber.
E de certeza que não fico bem. Agora, 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, ele estava prostrado, de certeza. Porque ele estava, inclusive, a buscar o reino do Pai. Para quê? Nós estamos aqui a falar no princípio do ministério dele. E ele está a buscar o reino do Pai e estava a receber indicações para depois passá-las. Como é que nós queremos ser pastores? Como é que nós queremos ser evangelistas? Como é que nós queremos ter um título, uma consagração de um título qualquer, se não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Como é que nós queremos ter algo para dar às pessoas como sendo líderes se não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Aqui Jesus buscou o reino de Deus e Satanás veio e disse-lhe assim: tu estás frustrado, coitadinho, como vês isso não está a levar a lado nenhum, tiveste de jejum, estás aí todo frustrado, estás com fome, deves estar com frio, estás com sede, estás aí um farrapo humano, anda cá que eu vou-te mostrar o que é a glória deste mundo. E levou-o. E Jesus lhe disse: retira-te, Satanás. Porquê que Jesus diz isto? Porque ele resistiu. Porque independentemente das glórias, independentemente daquilo que nos podem dar e que vos podem dar, independentemente disso tudo, se nós não buscamos o reino de Deus, nós não percebemos se as coisas são de Deus ou se não são de Deus. Nós só entendemos se as coisas são de Deus quando nós buscamos o reino de Deus. Só temos discernimento das coisas de Deus quando nós buscamos o reino de Deus. Moisés não chegou para ir libertar o povo sem primeiro ir buscar o reino de Deus. Ir à sarça, ir lá acima. E mesmo assim, quando tudo se levantou, mesmo estando ele na presença do Senhor, mesmo ele indo buscando o reino, mesmo ele estado de poder, mesmo ele ter sido transfigurado pela glória, mesmo ele carregando um peso da glória, levantou-se um faraó, um problema gravíssimo, o maior do mundo, o maior líder. Mas a palavra diz que ele resistiu ao líder, à glória do mundo, e ele venceu. Porque a glória do mundo teve que se prostrar. Porque inclusivamente, e vamos falar um bocadinho mais à frente disso, vamos tocar nisso, não vamos falar sobre isso, mas vamos tocar. A última coisa da prova de Moisés e da derrota de Faraó foi o primogênito. Foi o primeiro filho, o mais velho, a primícia da família, como fala no Antigo Testamento, a primícia do pai, a primícia da família. E porque ele não respeitou, não buscou em primeiro lugar, não entendeu a revelação de Moisés para, não era só libertar o povo, mas era libertar a Faraó também. Ele não entendeu isso. Ele perdeu a primícia, porque ele não deixou o povo ir. Aleluia, Pai. E ele disse, Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: adora ao Senhor, o teu Deus, e só a Ele prestas culto. Como é que eu posso ter esta revelação se eu não busco em primeiro lugar o reino de Deus? Como? Eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus para perceber quando é que eu tenho que permanecer firme, quando é que eu tenho que estar independentemente das circunstâncias, quando é que eu tenho que estar firme. Para quê? Para que o diabo, quando vier, ele perceber que eu estou firme, porque eu busco primeiro o reino de Deus, que eu posiciono-me e não vou atrás das conversas. Não vou atrás das conversas do inimigo. Porquê? Eu não tenho que conhecer o inimigo, eu tenho que conhecer o reino de Deus. Eu não tenho que fazer estudos acerca do diabo, como é que ele é, como é que é o inferno, como é que é os demónios. Eu não tenho. Eu tenho é que fazer estudos acerca de quem é Deus, do que é o reino de Deus, quem é Jesus, quem é toda esta glória, esta manifestação, este mistério da palavra. É isto que eu tenho que conhecer. Porque quanto mais eu conheço de Deus, mais eu reconheço quando o inimigo vem. Amém? Aleluia. Então o diabo o deixou e os anjos vieram a servir. Quando tu buscas o reino de Deus, tu permaneces posicionado, caia ventos e tempestades, chuva, canivetes, o que for que venha do inferno, tentações, provações, escassez, doença, seja o que for, quando tu permaneces firme a buscar, eu sei em quem tenho querido, eu sei quem é o meu Deus, eu sei em quem estou posicionado. Quando tu permaneces firme, o inimigo vem
E ele percebe que tu estás firme. Tu posicionaste. E ele vai-se embora. É aquilo que diz a palavra. Então o diabo o deixou. E quando o diabo deixa, os anjos vêm, servem-te. Eu não estou a falar de mim, estou a falar da palavra. Mateus capítulo 4, versículo 11. Quando o diabo vai, os anjos vêm e servem. Eu não sei como é que vocês estão. Eu sei como é que eu estou. Eu julgo por mim. Não julgo mais ninguém. E o livro-me o Senhor deu o fazer. Mas a questão está eu quero buscar primeiro o reino de Deus. A sua justiça. Sei que às vezes eu não sou capaz. Sei que às vezes ainda... Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos diante do Senhor. Arrependei-vos diante do Senhor. Peçam perdão ao Senhor. E Ele vai vos levantar. É aquilo que diz a palavra de Deus. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Porque em primeiro lugar temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa vida de sucesso é dada por Deus e não pela carne. A ordem de fatores altera o produto. Quando eu quero que seja a carne ou vir sucesso através da carne, eu estou a inverter os fatores. Estou a inverter a fórmula do produto. O produto diz assim: para ser um produto digno, um produto verdadeiro, tu tens que em primeiro lugar buscar o reino de Deus. E é aqui que eu tenho que estar. É por isso que a primeira coisa do dia não deve ser perdermos com o telemóvel, seja com o que for, com conversas. Não. Primeira coisa deve ser buscar o reino de Deus. É interessante como este aparelho, este telemóvel, esta coisa, veio para facilitar a nossa vida. Mas também ela veio nos encher de ansiedade, de problemas, porque gastamos tanto tempo com coisas que não fazem sentido nenhum. Aliás, há muita gente que está em escuridão graças a isto. Muitos têm-se perdido graças a isto. Porquê? Porque infelizmente agora há tecnologias em que tu estás com o telemóvel assim, mas quem está aqui já não consegue ver. Ninguém sabe o que é. Tem um telefone desses. Ele está ao pé de mim, ele está a olhar para o telemóvel, eu estou do outro lado e não vejo o que ele está a ver. É 20 centímetros. Cada vez mais nós escondemos-nos atrás de uma coisa que tanto nos pode levar para a vitória, tanto podemos construir e buscar o reino de Deus através desta coisa, como podemos, dentro da nossa privacidade, cairmos na podridão e na desgraça. Eu apanhei essa palavra mesmo. Eu apanhei essa palavra que foi dita agora. Dentro da nossa privacidade, construímos ou destruímos. E o grande problema no meio disto tudo é que muitas vezes atrás deste termo privacidade, nós não permitimos ser ajustados, nós não permitimos sermos alinhados, porque sempre dizemos: estão a entrar na minha privacidade. Amém? Glória a Deus. Quinto lugar, o primeiro dos primeiros, aquilo que nós temos vindo a falar, o primeiro do primeiro, é pedir ao Pai Celestial que nos ajude aqui a ser cristãos obedientes, sinceros, eficazes nas nossas próprias vidas, com as nossas ações e qualidades visíveis no nosso caráter. Isto é buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu busco o reino de Deus e o reino de Deus está dentro de mim, quanto mais eu tenho do reino de Deus dentro de mim, mais eu sou fiel a Deus. Mais eu quero buscar santidade. Mais eu quero ser obediente. Dói. Uau. Dói. Mais eu quero ser sincero. Menos jogos de cintura eu quero fazer. Mais as minhas ações têm que ser qualitativas e quantitativas visíveis. Vocês têm que ver o reino de Deus na minha vida. Todos vocês que estão aqui, que nos estão a acompanhar, têm que ver o reino de Deus na minha vida. Mas de vez em quando o pastor passa-se e coisa. O Jesus também se passou. Chegou à porta do templo e partiu aquela louça toda.
Eu não sou mais que ele, sou menos que ele. Portanto, se eu falhar mais vezes que ele, vocês têm que me perdoar. Como eu vos perdoo a vocês. É mesmo assim. Agora, a questão está quanto mais eu tenho do reino de Deus dentro de mim, menos ações e atitudes que magoam os outros. Bem, há pessoas que se magoam com tudo. Há pessoas que tudo é alguma grande confusão. Mas não é desses que nós estamos a falar. Porque a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, diz assim: pelos frutos os conhecereis. Eu quero que vocês me conheçam por um homem que busca o reino de Deus. Pelas minhas atitudes, pelo meu caráter, pela minha fala, pela minha presença, pela minha postura. E vocês têm a liberdade, se há alguma coisa vocês entendem que não está alinhado o reino de Deus, têm a liberdade para vir e dizer: olha lá, o que é que se anda a passar? Têm essa liberdade todos. Vocês já sabem disso. Que eu quero estar alinhado. Quanto mais alinhado eu estou, eu quero estar. Eu tenho que buscar cada vez mais. Eu tenho que ser cada vez mais um exemplo. Eu tenho que ser cada vez mais o bom cheiro de Cristo. Como cada um de vocês tem que ser. Como cada um de vocês tem que ser. É também quando chega, o primeiro. É o primeiro. É também quando chega o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é o domingo. Não é segunda-feira. Segunda-feira é segunda. Pronto. Segunda-feira é o primeiro dia que nós começamos a trabalhar, mas o primeiro dia da semana é domingo. E é aqui que nós temos que perceber que o domingo deve ser o equivalente ao aquecimento do atleta. O que é que eu estou a dizer com isto? Estou a dizer com isto que é o domingo, por isso é que é cada vez mais importante nós percebermos que cada vez que vimos a este lugar e a quem nos está a assistir, que não pertence a este ministério, ao nosso ministério Life Ministry, que pertence a outros ministérios, tem que perceber que quando vão à igreja, quando vão a um lugar de comunhão de Cristo, nós temos que perceber que é o primeiro dia, domingo, o dia em que nós vamos ao aquecimento, é o dia em que nós nos vamos preparar. Porquê? Porque depois nós temos uma semana com os nossos trabalhos, com as nossas coisas, é verdade, e é mesmo assim, mas é o domingo que nós nos temos que preparar. É o primeiro dia. É o primeiro dia. É o dia em que nós temos que ir. É o dia em que nós temos que ir aquecer para as lutas da próxima semana. Aleluia. Aprenda a servir o reino de Deus desde o primeiro dia da semana. Se eu não me preparo no domingo, se eu não venho aqui preparar-me, ouvir uma palavra, porque eu já busquei o reino de Deus em primeiro lugar, eu não venho buscar o reino de Deus em primeiro lugar à igreja. Eu busco primeiro o reino de Deus no meu lugar, na minha casa, ou na praia, ou em todo lugar. Aí eu busco o reino de Deus. Aqui eu venho ouvir a palavra. Aqui eu venho ouvir o ensino. Aqui eu venho ouvir, venho adorar a Deus. Venho me expor diante de Deus. Venho me abrir completamente. Venho me tornar vulnerável diante de Deus. Vulnerável diante de Deus. Esta palavra vulnerável é uma palavra nova, ok? Mas no Antigo Testamento, vulnerável, ok? Eu não vou fazer, porque depois quem está lá em casa não vê. Mas vulnerável está conectado com a adoração. A adoração extrema é quando nós nos deitamos de barriga para o chão, de braços abertos e estamos completamente vulneráveis a nos fazerem tudo. A nos atacarem, a nos matarem. Porque temos costas, não vemos, não temos capacidade de nos defender. E é assim que nós temos que vir ao domingo. Ficarmos vulneráveis diante de Deus. De coração aberto. É o primeiro do primeiro. E o primeiro é o primeiro. É aqui que nós temos que vir abrir o coração completamente. Aprender a servir o reino de Deus desde o primeiro dia. É aqui que nós vamos servir a igreja. É aqui que nós vamos servir os irmãos. É aqui que nós vamos servir uns aos outros. É aqui que nós vamos estar juntamente uns com os outros. É aqui que nós vamos dizer: uau, olha, quero abençoar a tua vida para a próxima semana. Eu sei que tens um grande desafio para a próxima semana. Embora aí eu estou contigo. Embora aí se precisares, é para a liga, telefona. É aqui. Aleluia. Atos capítulo 20. Como vocês já perceberam, tudo aquilo que eu estou a falar tem assento bíblico. Eu não falo nada que tenha assento bíblico. Eu não falo nada de mim. Eu não falo nada do meu acho. Eu não acho nada.
É a palavra que tem que achar. É a palavra que tem que dizer. Atos capítulo 20 diz precisamente isso. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falava ao povo. Domingo. Em sétimo. As nossas primícias têm que vir em primeiro. E quando a palavra de Deus, e não vamos entrar aqui agora, porque não tem a ver com o que nós estamos a falar hoje. Primícias têm a ver com as primícias, com ofertas, com dízimos, com esmolas, aquilo que nós temos falado tantas vezes. Podemos ser um cristão e ter nascido de novo, mas isso não significa que estamos a buscar primeiro o reino de Deus. Temos que aprender a ser disciplinados para atingir os objetivos do reino de Deus. Aleluia, Pai. Os bem-aventurados são aqueles que devem desenvolver cada vez mais o serviço e o compromisso com o Pai. Por isso é que a palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16. E nós temos muito esta coisa de cada vez que estamos cada vez que nos reunimos na igreja e levantamos a oferta, é mais um sermão para os irmãos. Mas o apóstolo Paulo fala aqui numa coisa muito interessante. Quanto à coleta para o povo de Deus, o apóstolo Paulo está aqui a dizer que ele não está a pôr em causa se é para dar ou se não é para dar. Coleta significa isso mesmo. Ele está a dizer, quanto à coleta, é um caso, ponto final. Façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que, e aqui é importante nós percebermos, para que não seja preciso fazer coletas quando a chegar. No original ele está a dizer assim, vocês preparem, tragam a oferta, o dízimo, a primícia, o que seja, porque as esmolas não é para se dar na igreja. Esmolas é para se dar aos pobres. Mas mais uma vez eu digo, não é para falarmos sobre isto hoje. Mas aqui o apóstolo Paulo está a dizer é o seguinte, não temos que carregar insistentemente as pessoas a dizer que é para dar, que é para dar, que é para dar. Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós temos a revelação que primícias, o primeiro é o primeiro. E que isso está no contrato da palavra de Deus. Se aprendêssemos a fazer o que deve ser feito em primeiro lugar, no desporto, na alimentação, nos estudos, ou como cristão, as coisas que vêm em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto, seriam muito melhor para nós. Quando nós colocamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas quando vêm sempre, sempre, sempre melhor para nós. Não tentemos fazer diferente, porque o Senhor é muito claro aqui nestas regras. Primeiro, busque o reino de Deus. Tudo mais pode esperar, porque Ele será acrescentado. E a sua vida ficará livre de preocupações. Teremos paz, teremos gozo e teremos alegria no Espírito Santo. E quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, inclusivamente até as doenças vão embora. Significa, e nós temos tido muitas experiências nisto, pessoas que chegam doentes à igreja, que nós ministramos a palavra, e quando vamos para orar a pessoa já está curada. Porquê? Porque vieram buscar o reino de Deus. E há tantos exemplos na palavra que nós podemos dizer isto. Significa que queremos que Ele governe a nossa vida de uma forma soberana. Aqui na terra como é nos céus. A palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino de Deus. Pai, venha, faça a tua vontade aqui na terra como é nos céus. Ou seja, se Jesus está a dizer isto, e se Ele já tinha estado a buscar primeiro o reino para ter a revelação dos céus, e Jesus quando veio, era Cristo encarnado numa pessoa, ou seja, Ele veio do céu, Ele sabe o que lá está, Ele sabe como é que aquilo é. Então Ele está a dizer, faça-se aqui na terra.
quando vocês buscam o reino de Deus, vai acontecer na terra aquilo que é no céu. No céu não há doença, no céu não há dor, no céu não há escassez. Porquê é que nós temos que viver isso assim? Porquê é que as pessoas têm que viver assim? Porquê é que as pessoas têm que viver em sofrimento? A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, que eu já venci o mundo. Mas quando nós não andamos ansiosos com as coisas, é porque nós buscamos o reino de Deus e sabemos que em tudo há um propósito pelo qual nós estamos a passar. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Quando nós nos submetemos à sua autoridade e entregamos ao seu controle todos os aspectos da nossa vida. Aleluia. O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus revelado por Jesus. O reino de Deus manifesta o seu poder porque foi Jesus que o revelou. E Jesus, ao ter revelado, quando ele morreu e ascendeu aos céus, antes de ir embora, ele disse assim: todo o poder que me foi dado agora é para vocês, porque coisas maiores que estas vocês podem fazer. É um reino que se manifesta gradativamente à humanidade. Ele é gradual. É um reino que vai andando e vai se manifestando. É um reino que está em constante crescimento. Quando nós revelamos o reino de Deus, ele manifesta-se aqui na terra como é no céu. E somos nós que fazemos acontecer as coisas aqui na terra. Porque nós somos o interlocutor, a ligação, o fio condutor de Deus aqui na terra. O desejo do Senhor é que nós sejamos completamente restaurados e que vivamos de forma justa e limpa diante de Deus. Eu não sei como é que vocês querem viver. Sei como é que vocês querem viver. Eu sei também como é que eu quero viver. Eu quero tentar viver de uma forma justa e limpa diante de Deus. Tentando cada vez ser mais justo. Tentando que a minha vida esteja cada vez mais limpa. E para isso, como é que eu tenho que fazer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É um lugar de justiça. O reino de Deus é um lugar de justiça. É um lugar de paz. É um lugar de alegria. De forma constante e abundante. Porque é algo que flui do rei para os seus filhos. Do pai para os filhos. E esta comunicação é feita através do Espírito Santo, que ele ministra em todos nós. E é isto que nós temos que perceber acerca do que é o reino de Deus. É isto que nós temos que entender do que é o reino de Deus. E a partir daqui, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos num tempo de propósito. Eu já coloquei o meu propósito diante de Deus. Eu comecei hoje com um propósito muito sério diante de Deus. Eu sei o que é que vou fazer, eu sei o que é que qual é que é a minha situação. A minha situação no sentido de situação diante de Deus. O que eu quero de Deus. O que é que eu quero ser para Deus. Eu coloquei um propósito que vai para além dos meus limites. Eu estou com o meu propósito a desafiar os meus limites. Porquê? Porque quando nós continuamos na mesma história, continuamos na mesma coisa, quando as nossas águas são águas que estão estagnadas e paradas, nada acontece. E eu quero ser água agitada. A água agitada não ganha mosquito, não ganha cheiro. Está sempre agitada ali. Está sempre a fazer acontecer. E eu estou a desafiar os meus limites. Com estes dias, com este propósito. Sou eu que estou a preparar, sou eu que estou a pedir revelação a Deus. Mas estou a pedir revelação a Deus no sentido de: Pai, é para dar aos outros, mas é para mim também. Eu quero para mim também. E aquilo que eu falei muitas coisas aqui que nem sequer pensei quando estava a fazer. A preparar. Mas é porque eu preciso da revelação de Deus. Porque eu quero em primeiro lugar buscar o reino de Deus. Eu não sei se vocês vão desafiar a Deus ou não com algum propósito. Nós amanhã vamos estar a falar acerca dos pactos. Não, o poder de um voto, assim é que é. Ok? Precisamente por isso. Para nós percebermos quando colocamos um voto diante de Deus. Deus vai e cumpre. Deus vai e faz. Amém? Até aqui a palavra.